Ore wa Kaizoku Ninaru Otokoda! Hoje o Luz Câmera Redação, a série do Me Salva que vai te aprovar com o notão, está riquíssimo. Eu tô aqui com o Prof. Gabs e a gente vai falar sobre anime na redação. E já tava mais do que na hora. Afinal, vocês encheram as nossas caixinhas de mensagens pedindo pra gente falar sobre One Piece. Mas antes de começar, já pega a sua pipoquinha, abre uma nova aba aí no seu computador e acesse o mesalva.com/redação e comece a treinar agora mesmo, beleza? Bom, pra quem não sabe, One Piece é a história do pirata que estica. Mas será que é só isso? Será? One Piece conta a história de uma trupe de piratas que vai desbravando o mar e conhecendo várias ilhas e várias pessoas diferentes. Vale lembrar que todos os personagens são muito importantes, mas a gente escolheu fazer um recorte diferente da obra. Sou desse, né? Hoje a gente vai falar da Robin, uma personagem que tem uma história muito interessante que está conectada a todo o universo incrível de One Piece. E na minha opinião, ela é a melhor personagem da obra, tá? Vamos de resumo sobre a origem da Nico Robin. Akuma to yobareta shoujo, né? Traduzindo, gente, a menina que foi chamada de demônio. E desde pequena, a Robin sofreu preconceito, né, Vi? Isso acontecia porque as crianças a chamavam de monstro, praticavam bullying com ela, e tudo isso só porque ela tinha uns poderes diferentes. Exatamente, Gabs. E os adultos achavam ela sinistra, afastavam ela das crianças e julgavam ela por aquilo, né? Exato, e ela teve que passar por tudo isso sozinha porque os pais dela abandonaram ela quando era piquitucha. E infelizmente ainda não para por aqui. Além disso, a Robin ela vivia com os seus tios, que tratavam ela muito mal. A Robin não recebia quase nenhum tipo de afeto e ainda tinha que fazer todo o trabalho doméstico, sendo que ela tinha apenas 8 anos de idade. E por conta desse sofrimento todo, a Robin acabou se tornando uma criança introspectiva, depressiva, encontrando nos livros um refúgio. Pois é, eu também encontrei um refúgio nos livros. Eu acho que com 8 anos eu tava começando a ler Narutinho, eu tava lendo uns mangás também nessa época. Foi bem legal. Muito legal, né? Mas, em um certo dia, ela também encontrou um grande amigo, o gigante Sauro, que havia naufragado na ilha de Ohara, onde Robin vivia. E Sauro, ao ver a solidão da menina, dá uns conselhos muito importantes pra ela. 海は広いんだでいつか必ずお前を守ってくれる仲間が現れるこの世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだで E só nessa parte a gente finalmente vê a Robin sorrir, né, Vi? Sim, o Sauro fala pra ela sobre o poder do riso. Ele dá aquela risada esquisita dele e contagia ela com aquela alegria. E o Sauro estava certíssimo. 20 anos depois, a Robin realmente encontrou companheiros, os Chapéus de Palha. E não poderia ter companhia melhor, né? Quando a Robin encontra o grupo de Luffy, ela percebe o amor incondicional de seus companheiros e sabe que eles sempre estarão ao lado dela para apoiá-la. A verdade é que a Robin encontrou seu lugar no mundo. E aí que acontece a famosíssima cena do Eu quero viver! Tá, agora vamos colocar toda essa teoria em ação? Então bora pra mãozinha pra ver como que a gente poderia utilizar essa história de One Piece na redação. Na obra audiovisual One Piece, criada por Eiichiro Oda, a personagem Nico Robin cresce numa ilha em que a julgam por seu corpo ser diferente, o que a leva ao isolamento, à depressão e até mesmo a ideações suicidas. De forma análoga, enfrentamos, em nosso país, uma precarização da saúde mental, e muitas pessoas, sozinhas, não conseguem sair desse ciclo. O mesmo anime nos mostra uma solução possível. Robin conheceu pessoas que a valorizaram em sua completude. Precisamos construir redes de apoio para que nossos cidadãos quebrem esse círculo vicioso e consigam visualizar uma vida proveitosa em comunidade. Então aqui, né, a gente vai usar o drama da Robin, aquele drama psicológico que eu e o Vitor já discutimos aqui, para falar sobre o tema da saúde mental. Para isso, trazemos, claro, o nome da obra como referência e uma informação secundária sobre ela também, criada por Eiichiro Oda, mas pode ser outra informação, né?
a gente pode dizer que é um anime muito famoso, um anime bastante conhecido no Ocidente. A gente pode também fazer alguma referência à adaptação audiovisual que a Netflix está produzindo, tá? Pode ser qualquer informação secundária, só para trazer mais legitimidade para a obra que a gente trouxe. Depois, nós vamos trazer a especificidade, né? O que tem com a personagem da Robin que pode ser comparado à precarização que a gente enfrenta no nosso país. Usamos aqui a conjunção, né, de forma análoga para fazer essa comparação de maneira semelhante, a gente também poderia utilizar. E a gente vai traçar essas comparações entre a realidade da Robin e a realidade de muitos brasileiros que enfrentam uma situação precária de saúde mental. Por fim, a gente também consegue ver uma solução possível para a saída da Robin que pode ser implementada no Brasil, que é a ideia de construir uma rede de apoio para que as pessoas consigam conversar e consigam se sentir valorizadas, tá? Então, dá para usar essa temática da Robin para falar sobre vários desses temas. Inclusive, sobre preconceito, a gente poderia focar mais esse texto aqui na questão do preconceito que a Robin sofreu. Poderia focar mais esse texto nos direitos da infância e da adolescência, porque a gente sabe que tudo isso que a Robin passou aconteceu principalmente quando ela tinha ali 8 anos ou menos, tá? E claro que se a gente escolhesse falar sobre infância e adolescência, a gente também mudaria um pouquinho esse parágrafo, dando mais ênfase para o fato de que a Robin tinha só 8 anos na época em que tudo isso aconteceu, né? A depender do tema que vocês vão escolher, podem mudar um pouco esse texto, mudar um pouco a forma de apresentar a obra e a personagem para que tudo combine. Vocês viram como tem assunto pra gente usar. E para vocês já começarem a treinar e colocar em prática toda essa teoria, vocês podem acessar mesalva.com/redação. Lá a gente tem centenas de temas de redação para vocês treinarem. A gente tem tanto tema quanto episódio de One Piece. Agora a gente tem um outro assunto muito bom. A gente vai falar da importância da ilha de Ohara, que é a ilha onde a Robin nasceu. A ilha de Ohara era o lar de vários dos arqueólogos mais habilidosos do mundo. Por isso, aquele era um grande centro de pesquisas para a preservação da memória de todos os povos. E é claro que a Robin, curiosa como sempre, foi lá estudar nessa biblioteca da Árvore do Saber. A Robin começou a estudar arqueologia e com apenas 8 anos ela adquiriu o título de doutora. Como assim? E ela ainda conseguiu tirar a nota máxima na prova final do curso. Eu com 8 anos estava brincando, gente, vocês lembram? Sim, eu com 8 anos não estava nem alfabetizado direito ainda. No entanto, é claro, empecilhos surgiram novamente na vida dela. Que vida cruel, hein? Isso aconteceu porque ela se interessou por uma linha de pesquisa proibida pelo governo mundial, a leitura dos poneglifos. Os poneglifos, ou poneglyphs, são enormes pedras feitas de material indestrutível. E gravadas nessas pedras estão as memórias mais importantes do universo de One Piece. E as únicas pessoas na história que foram capazes de decifrar essas mensagens foram justamente os habitantes de Ohara. E detalhe, o governo mundial, que é a instituição máxima de poder do mundo de One Piece, luta para capturar e esconder todos os poneglyphs. Claramente, o pessoal do governo quer esconder as maldades feitas no passado da população. Estão querendo varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Tem mais, gente. Os arqueólogos sabiam da intenção do governo, mas eles decidiram não abandonar a ilha mesmo assim, por amor àqueles livros. Fugir da ilha para sobreviver não era uma opção, porque para os arqueólogos significaria estar abandonando a maior biblioteca do mundo. Eles jamais fariam isso. E é aí, pessoal, que a tragédia retorna com bastante força. A Robin vê os únicos amigos e todo o conhecimento que ela tanto amava sendo destruídos sem piedade. Ohara e a Árvore do Saber são consumidas pelo fogo, mas a Robin consegue sobreviver e fugir. Ela é a única descendente do povo de Ohara e a única no mundo que consegue decifrar aqueles poneglyphs que a gente falou. Após todos esses acontecimentos, Robin passaria 20 anos navegando e lutando para sobreviver. A verdade é que o governo mundial colocou uma recompensa muito grande para quem a capturasse. Então a Robin teve que viver sozinha e desconfiar de um monte de gente durante bastante tempo. Até que, como a gente viu antes, ela encontrou os Mugiwara, os Chapéus de Palha, e pôde voltar a sorrir.
E é neste momento que o sonho da Robin se reacende. Ela decide agora navegar pelo mundo com seus amigos e descobrir todos os poneglyphs para divulgar para o mundo a verdadeira história do que aconteceu no passado. Uau! A Robin passou por poucas e boas, né, Vi? Mas como a gente pode utilizar isso na redação? Vem pra mãozinha que a gente te mostra. Bom, gente, a gente viu que o conhecimento de história se mostra muito relevante para os personagens de One Piece, né? A Robin, inclusive, é pioneira nisso. Então a gente vai usar essas informações da vida dessa personagem para construir um trecho de redação sobre a questão da preservação da memória. Aqui, por exemplo, a gente está falando que na narrativa One Piece, concebida por Eiichiro Oda, a arqueóloga Nico Robin faz parte de um grupo de estudiosos empenhados em guardar todo o conhecimento da humanidade numa enorme biblioteca chamada Árvore do Saber. Então, o que a gente está fazendo aqui? Em vez de falar mangá, anime, a gente está trazendo narrativa, né? E a gente está falando que ela foi concebida pelo Eiichiro Oda, né? Então, agora, como é que a gente contextualiza isso? Ao traçar um paralelo com essa ficção, podemos comparar essa árvore com o nosso Museu Nacional, então, é grande metáfora, o qual, por falta de empenho do povo e de investimento financeiro, comprometeu uma grande parcela dos artefatos históricos do Brasil e de outras partes da América Latina num incêndio em meio a má estrutura. Nesse sentido, é necessário investir mais na preservação da memória e convocar os cidadãos a valorizarem nossa história, né? A gente até poderia comparar essa questão de convocar os cidadãos a valorizarem nossa história com os personagens de One Piece. Muito legal, né? E aí, gente, gostaram desse episódio sobre One Piece na redação? Pois é, e a gente sabe que, apesar de ser incrível, essa obra é bastante longa, né? Já tem mais de 1000 episódios. E isso afasta uma galera de começar a assistir o anime. Mas fiquem tranquilos que a história que a gente contou aqui pra vocês acontece em apenas 4 episódiozinhos, é tranquilo. Vai do episódio 275 até o 278. Fichinha, né, gente? E é bem gostosinho de olhar esses 4 episódios. Eu, particularmente, acho que os flashbacks são as melhores partes de One Piece, tá? E, claro, depois que você assistir a isso, pode voltar aqui pro episódio, tomar algumas outras notas e tal, pegar esses repertórios, entrar lá em mesalva.com/redação, escolher um tema e enviar o seu texto. Isso aí! Para você ganhar um notão, você tem que fazer muita redação. E para você assistir a todos os episódios de One Piece de graça, basta acessar o Crunchyroll. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido. Agora é só se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios. Matane mina! Matatsugi no Douga! Tem fãs de Game of Thrones e Senhor dos Anéis por aí? Hoje, o Luz Câmera Redação, a série do Me Salva que vai te aprovar com um notão, veio para falar sobre 2 das maiores obras nerds de todos os tempos.